Não é fácil, mesmo para o Flamengo, que é melhor do que os outros times. E acho que faltou um pouco mais de poder de decisão, uma atuação mais enfática. Fala, nação rubro-negra, a mídia tá repercutindo muito esse empate do Flamengo lá em Quito contra a LDU pela Libertadores em 0x0. Segundo jogo consecutivo que o Flamengo termina em 0x0, o outro foi contra o Vasco pelo Brasileirão. E a mídia repercutiu muito, tá falando muito. Uns defendem que o empate foi bom resultado, outros já dizem que o empate não foi bom resultado. Eu já quero saber de cara a sua opinião, já comente aqui, foi bom ou não foi bom resultado. Vou trazer o corte aqui da mídia esportiva, já deixo os créditos à ESPN Brasil, do programa da ESPN, sobre essa repercussão desse empate. E eu já te peço, já taca o dedo no like, se inscreve também no canal, eu sou FB do Flamengo, trago informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Bora ver o que a mídia tá falando. A hora agora foi de esportes, vamos com Libertadores, Grupo C, partida entre LDU e Flamengo, rodada 3. O jogo terminou 0x0 e o Sport Center agora na ESPN 4. Assim, o Flamengo, ele dá para olhar esse empate por diferentes óticas. Se a gente for olhar para quem é melhor, o Flamengo é melhor que a LDU. O Flamengo tinha como ter vencido o jogo de hoje, o Flamengo não venceu. Por esse olhar, talvez algum rubro-negro tenha ficado frustrado. Sob outra ótica, jogar em Quito contra a LDU nunca é fácil. E você empatar, assim, na teoria, quando saiu o sorteio do grupo do Flamengo, o jogo de hoje, esse jogo, era o pior compromisso que o Flamengo teria. E voltar para o Rio com um empate não é ruim. Então essa é uma ótica positiva para o empate. Aí você vai para o que já aconteceu na competição, e o fato do Flamengo ter perdido em casa para o Central Córdoba obriga o Flamengo a beliscar uma vitória fora para compensar a derrota. Por esse olhar, o jogo de hoje não foi o melhor. Então, existem diferentes caminhos. O que eu senti do Flamengo no jogo é que no primeiro tempo o Felipe fez uma escolha correta, no meu entendimento, de fazer um jogo de controle, de posse de bola e de controle. Quando você está na altitude, qual é a melhor estratégia? Tiroteio contra o adversário, correria para lá e para cá, ou você tentar diminuir a velocidade do jogo, controlar mais o jogo em termos de posse, para se preservar fisicamente para o segundo tempo, onde a exigência é maior. E essa foi a estratégia. E aí eu imagino que até pela escalação, o Felipe deixou Cebolinha, Araújo no banco, imaginando que se no primeiro tempo, através do controle, o Flamengo conseguisse abrir o placar, na segunda etapa, com a LDU saindo mais, ele teria os rapidinhos para o segundo tempo para o contra-ataque. Mas o Flamengo não conseguiu construir vantagem. E aí no segundo tempo a LDU veio de fato para o jogo, levou mais perigo contra o gol do Flamengo, mas no primeiro tempo o time foi melhor, embora pouco incisivo. Eu acho que no geral o empate ficou justo. Foi um jogo para empate, foi um jogo para 0x0 e agora o Flamengo vai ter que beliscar uma vitória ou na Argentina, aliás na Argentina, que é o jogo fora que falta, para compensar a derrota do último jogo no Maracanã. André, queremos te ouvir depois daquele seu boa noite sucinto na onda do TikTok e também do YouTube. Aliás, tem muita gente que tá no YouTube. É like, André, é like. E aí, você dá like pro Flamengo, pro resultado ou não? Não sei. Eu tô com o Gustavo, você pode olhar pro resultado e pra atuação do Flamengo de duas maneiras. Se você for muito otimista, você considera que jogar em Quito contra a LDU nunca é uma missão simples. Times brasileiros, ao longo da história e até recentemente, sofreram ali. Então, você empatar com a LDU no estádio onde o Flamengo jogou hoje não é algo a ser dispensado. Mas o que aconteceu nesse grupo C da Libertadores da América até agora, que ninguém esperava, é a derrota do Flamengo para o Central Córdoba no Maracanã. Né? E essa é a explicação da situação da tabela nesse momento. O Flamengo com um jogo a mais, mas com a mesma pontuação do segundo colocado. Todo mundo sabe, classificam os dois primeiros de cada grupo para a sequência da Libertadores. Então o Flamengo vai precisar, também, como disse o Gustavo, buscar fora de casa os pontos que ele perdeu no Maracanã. E talvez a tarefa menos difícil seja vencer o Central Córdoba em Santiago del Estero, né, que é o local onde o time argentino manda seus jogos. No jogo de hoje, além da leitura bem feita do Gustavo, me surpreendeu um pouco o fato de, no primeiro tempo em especial, a LDU topar a proposta do Flamengo, né? O que a gente vê normalmente, e o jogo dessa noite seguiu bem esse roteiro das partidas na altitude, embora Quito esteja num lugar onde a altitude não pode ser dispensada, não pode ser desprezada, mas não é uma situação em que é tão difícil assim você, como visitante, imprimir ritmo. Não é La Paz, né? Exato. Só que, é claro, faz diferença. Por isso o Flamengo optou por controlar, e esse é o tipo de jogo que o Flamengo gostaria de fazer com todo mundo. Tem homens para isso, tem qualidade técnica, tem característica de jogador, individual e coletivamente falando, para jogar assim. Só que eu esperava que a LDU investisse num jogo mais rápido, num jogo mais físico, num jogo mais pelo alto, num jogo mais de finalizações de fora da área, muita jogada aérea, justamente para explorar
para os problemas que os times visitantes não adaptados têm a locais em que a altitude faz alguma diferença. E o Flamengo teve tranquilidade. O Calçade falou algumas vezes no primeiro tempo que os jogadores de meio de campo do Flamengo tinham tempo e espaço para receber de costas, para girar sem serem incomodados, para escolher o melhor passe. Isso é um presente quando você está numa situação como essa. Então acho que se você olhar a atuação, fica a sensação que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo, porque o Flamengo sofreu muito pouco no segundo tempo e teve, durante boa parte da partida, as condições para se impor tecnicamente e fazer pelo menos um gol. Então eu não dou like para o Flamengo na noite de hoje, assim como eu acho que até agora, na Libertadores, o Flamengo está aquém daquilo que a gente imaginava, daquilo que ele pode fazer tecnicamente, pensando nos adversários, pensando numa derrota que já estava completamente fora do que seria o normal e agora prejudica o Flamengo na classificação. É uma Libertadores, é uma fase de grupos até agora para o Flamengo mais discreta e um pouco decepcionante até. Principalmente pelo padrão de atuação. Eu queria que você falasse aí pelas circunstâncias do jogo, muito difícil jogar aqui, como que fica esse resultado para vocês, o empate que vocês levam daqui e também como que foi a altitude, sentiu a altitude? Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles e tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. E você particularmente, como que você tem sentido? Você está voltando gradualmente, talvez próximo jogo mais alguns minutos, como que você está? Como eu falei, buscando o meu melhor nível físico, aqui uma dificuldade ainda maior com essa quando falta ar, quando respira ali, quando puxa o ar não vem, mas estou voltando aos poucos, como eu falei, adquirindo o ritmo de jogo e procurando melhorar a cada jogo. Falando sobre o jogo, tinha que a estratégia do Flamengo era controlar bastante a bola, né? Você até pedia para sair tocando na defesa. Como que foi a questão da altitude, quanto que interferiu e como que fica esse resultado para vocês, simpático que vocês levam daqui? Bom, lógico que é bem diferente de jogar em La Paz, que a gente jogou ano passado 2 vezes. Lá é realmente muito complicado. Aqui, quando o jogo fica muito de transição, é realmente mais difícil de você recuperar e aí você acaba abafando um pouco mais. Por isso que a gente se preocupou desde o início do jogo em controlar com a bola o jogo para poder descansar com ela, né? Então, acredito que a gente conseguiu por bom tempo fazer isso, criar as oportunidades. Acho que as maiores oportunidades deles foram em bolas cruzadas, que a gente sabia que era forte, mas mesmo assim a gente conseguiu defender bem. Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas o empate sai com um gostinho de derrota, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil levar pontos aqui. A gente viu como foi o Tátira, que fez um grande primeiro tempo, mas acabou sofrendo no segundo, então sai com um saldo positivo esse ponto. Com esse empate, o Flamengo também não deixa a LDU distanciar e aí agora no Rio de Janeiro buscar para chegar mais próximo da LDU. Exato, essa era uma preocupação nossa também. O Central joga em casa amanhã, a LDU jogava aqui com a gente, então uma vitória deles nos colocaria numa situação muito difícil. A gente agora traz a vantagem para a gente de jogar em casa contra a LDU, então agora a gente faz o dever de casa. Também que o jogo do Flamengo contra a LDU. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, um pouquinho mais de concentração, eu acho, ali de querer mesmo fazer os gols e vencer. Mas a equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro. Como foi para você, como está sendo para você voltar a jogar Libertadores, né? Você tem uma recordação ótima lá de 2011, voltando agora num jogo típico de Libertadores. 14 anos para mim é especial. São provavelmente nos últimos anos de carreira, então estou procurando desfrutar bem essas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação aí. Como eu falei, a gente tem que ter na cabeça agora vencer os jogos, aqueles em casa, aqueles fora de casa, porque o que pede a história do Flamengo é passar em primeiro. Recebeu o troféu melhor em campo? Eu acredito um pouco nos prêmios individuais, acredito que sim, a equipe trabalhou bem. Esse é um prêmio se tem que receber um prêmio, é um prêmio de equipe. Obrigado. E a pergunta porque foi Danilo o herói do jogo, Hero of the Match, neste 0-0 com a LDU. A gente ouviu o Pedro, ouviu o Léo Ortiz, ouviu o Danilo. Tem bastante coisa pra gente falar, mas para pegar o gancho do Pedro, que tá voltando. Teve uma bola no segundo tempo que ele até preparou, né, para um contra-ataque do Flamengo. Como é que tá sendo essa volta do Pedro? Gradativa, e acho inteligente por parte do Felipe conseguir contar essa história pro torcedor dessa maneira, porque o torcedor fica muito afoito, muito ansioso para ver o Pedro jogar de qualquer forma, e muitas vezes
o técnico ou o clube, eles entram nessa onda. Para sorte do Pedro, porque essa volta gradativa é importante, o Flamengo consegue dosar, não há um desespero pela volta do Pedro. Então vai entrando de maneira gradativa, há uma clara diferença de qualidade técnica, isso não é nenhum demérito em relação ao Juninho, que hoje foi o centroavante, mas é uma clara diferença técnica entre o Juninho e o Pedro. O Pedro é um jogador de seleção brasileira, de característica também diferente. Para o Juninho jogar enfiado entre os zagueiros, como ele jogou hoje, é difícil. O Juninho não conseguiu se achar dentro do campo em termos de localização, até porque o Flamengo jogou já outras vezes com o Bruno Henrique e Juninho no ataque, mas jogou como dupla, Bruno Henrique e Juninho como dupla. O Felipe, na maioria dos jogos dele como técnico do Flamengo, o Flamengo teve uma dupla de ataque. Hoje não, o Bruno foi ponta esquerda, o Gerson meia direita e o Juninho centroavante. Ele ficou encaixotado e não foi o jogo dele. Quando o Pedro entrou, ficou mais confortável para o Pedro esse encaixe dentro do jogo, além de uma qualidade técnica maior, e o Pedro louco para mostrar serviço, com menos tempo em campo, mais caixa, mais físico para mostrar. Então é uma volta que está sendo bem feita. É natural que hoje não tenha aparecido tanto, porque o Flamengo individualmente não se destacou, mas a gente viu contra o Juventude, por exemplo, uma volta ao Maracanã triunfal por parte do Pedro. Então, assim, não sei dentro da preparação, do departamento físico do Flamengo, quanto falta para o Pedro estar pronto para jogar 90, mas isso parece uma questão de tempo, e é importante que, para esses 3 jogos restantes da Libertadores, o Flamengo conte mais com o Pedro, porque é o que o André falou. O Flamengo da Libertadores, ele é até aqui decepcionante dentro do que o grupo oferecia e dentro daquilo que o Flamengo mostra em outros jogos, né? Então o Flamengo fez 3 jogos abaixo. 2 jogos ruins, os 2 primeiros, venceu jogando mal na Venezuela, perdeu jogando mal em casa. Hoje não foi um jogo ruim, mas foi um jogo abaixo e trouxe um ponto para casa. Em termos de classificação, não é o ideal, mas não há desespero. Em termos de atuação, é um Flamengo que decepciona na Libertadores até aqui. O ponto que o Felipe abordou menos, que eu acho que é o que incomoda mais o torcedor, é que, de novo, o Flamengo teve dificuldade para terminar as jogadas. Em alguns dos outros jogos, contra o Vasco, contra o próprio Central Córdoba, foi um Flamengo que criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Hoje não foram tantas criadas, mas para terminar as jogadas ofensivas, acho que aí foi o ponto mais frágil do Flamengo no jogo de hoje. Esse aspecto foi menos abordado pelo Felipe e é um aspecto que acho que dentro do que o torcedor hoje olha com o nariz torcido para o time do Flamengo, acho que esse é o principal ponto e que hoje mais uma vez ficou um pouco evidente. Ô André, mas você gosta da escalação escolhida pelo Felipe Luiz? É claro que Gosto. É muito de acordo com o que ele tinha de informação, mas você gostou do que ele colocou em campo? Gostei do que ele colocou em campo, ele explicou um pouco, né, em relação ao que ele esperava da LDU, a surpresa que ele teve ao perceber uma mudança na escalação e na ideia de jogo que a LDU utilizou hoje, era diferente daquilo que ele pensava, né, a lição de casa feita com os vídeos nas partidas anteriores, mas em relação aos jogadores que ele escolheu, principalmente para começar o jogo de hoje, e a entrada do Pedro, por exemplo, que era uma coisa esperada. O torcedor do Flamengo quer ver o Pedro em campo, o Pedro quer estar em campo, o time do Flamengo melhora quando o Pedro está em campo e eu tenho certeza absoluta que existe uma programação para isso. Mas eu entendi que o Flamengo hoje tinha no gramado jogadores plenamente capazes de entregar a vitória. E acho que faltou um pouco mais de poder de decisão, uma atuação mais enfática. Se isso tivesse acontecido, a minha impressão é que o Flamengo teria ganhado. Ô Zupac, você na abertura, o seu primeiro comentário, você falou sobre as 2 formas de ver esse resultado, né? De entender que jogar em Quito não é fácil, mas ao mesmo tempo de que dava a impressão que talvez fosse um pouquinho mais contundente e levaria 3 pontos para casa. Quem olha, observa esse jogo, esse resultado e acha que é um mau resultado, é quem acha que o Flamengo vai passar o carro para cima de todo mundo, porque eu me lembro dos últimos jogos de brasileiros em Quito, as coisas como gosta de dizer... O Botafogo sofreu muito lá recentemente. São Paulo no primeiro São tempo, Paulo há 2 também, anos na Sul-Americana, não tomou 4, o jogo foi 2-1, mas o primeiro tempo podia ter sido 4-0. É encarar o Flamengo como indestrutível e isso é incorrer em um erro? Eu acho que sim, e a própria Libertadores está mostrando isso. O futebol, embora exista uma diferença grande financeira e consequentemente técnica, a gente tem visto tudo muito apertado. Os times brasileiros não estão ganhando, acho que tirando o Inter contra o Atlético Nacional, e ainda assim foi um 3-0 com 2 gols de pênalti, né? O Inter foi melhor, mas não foi um jogo que o Inter passeou contra o Atlético Nacional. Os times brasileiros estão ganhando apertado dos times mais fracos do continente. Correto. E quando a gente bota o Flamengo para jogar em Quito contra a LDU, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mesmo essa LDU sendo aparentemente inferior às equipes da LDU que a gente viu recentemente. A LDU do Zubeldia, campeã da Sul-Americana, era bem mais time do que essa formação atual, mas ainda assim não é fácil. Então assim, quem não considera um empate em Quito com a LDU um bom resultado,
isso independentemente dos jogos anteriores ou do que foi o jogo propriamente, mas de maneira conceitual, está um pouco descolado da realidade. Eu tenho dito isso em alguns momentos. Não tratemos o Flamengo, que é o melhor time do país em termos de elenco, como o Paris Saint-Germain na França. As coisas não são assim. Nem no âmbito nacional, especialmente em jogos fora, na altitude, contra uma equipe tão experimentada nesse tipo de condição como é a LDU. Vamos mostrar uma tela justamente da classificação. A gente está falando disso, os jogadores e o próprio técnico Felipe Luiz citaram a questão matemática. A gente tem a LDU com 5 pontos, 3 jogos. O Central Córdoba, que recebe o Táchira, essa semana tem 4 pontos. O Flamengo com 4 pontos, já fez o seu jogo naturalmente. E o Táchira, que tem até o momento 0 ponto somado. Bom, pessoal, essa foi a repercussão da mídia esportiva após esse empate do Flamengo lá em Quito contra a LDU pela Libertadores. E se você ainda não deu sua opinião, quero que você deixe aqui. O Flamengo foi um bom resultado esse empate lá em Quito ou merecia ter saído, deveria, na verdade, ter saído com a vitória? Comente aqui a sua opinião e, claro, não esquece de seguir o canal FB do Flamengo, porque eu trago notícias e informações do time mais querido todo dia e você não pode ficar de fora, porque eu sei que você é fanático no Flamengo. Pô, o Flamengo dominou o primeiro tempo e poderia sim ter saído com essa vitória, mas na minha humilde opinião, o empate também não está de mau tamanho. O Flamengo não poderia ter saído com a derrota, porque senão ele se complicaria muito e muito mesmo no grupo e ficaria complicado para se classificar até mesmo em segundo. O Flamengo tem totais condições de se classificar em primeiro. O Flamengo continua atrás do grupo da própria LDU e do Central Córdoba, mas o Flamengo vai pegar um Central Córdoba na Argentina, tem condições de ganhar, depois faz 2 jogos em casa para fechar essa fase de grupo contra a LDU e contra o Táchira. O Flamengo também tem condições de ganhar esses 2 jogos e fechar em primeiro do grupo para poder jogar o segundo jogo da oitava de final em casa, independente do adversário. É isso aí, pessoal, essas foram as informações. Como eu falei, eu sou o FB do Flamengo, trago informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Já se inscreve no canal para você não perder nada.